Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre espiritualidade na visão espírita. Nós vamos dialogar hoje, conversar com vocês sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que se chama Causas Atuais das Aflições. Notem bem que este é um item que nós temos estudado já há um bom tempo. Mas é impressionante como sempre se encontram coisas novas e à medida que nós amadurecemos, que nós vamos vivendo e estudando mais, nós vamos ampliando a nossa capacidade de analisar esses textos do Evangelho e da mensagem dos Espíritos Superiores. No item 4, Allan Kardec vai estudar, com os Espíritos as causas atuais das aflições. Notem bem que nós falamos causas atuais porque no Espiritismo, obviamente, nós somos reencarnacionistas. E muitas vezes nós associamos as nossas aflições, as nossas dores físicas, morais, espirituais, às nossas vidas passadas. Então, é muito normal que nós espíritas façamos essa ligação. Há situações nas quais nós nascemos, que obviamente, nascemos ou vivemos ou pelas quais passamos, que obviamente ligadas, são obviamente ligadas ao nosso passado, à nossa condição de existências pretéritas nas quais nós erramos, criamos karmas extremamente negativos e os quais nós precisamos queimar, digamos assim, Então, há situações nas quais você vê que as pessoas vão se encontrar e que são situações que você tem que ligar com as vidas passadas. Quem nasce, numa certa situação, bom, você nasceu naquela situação, você não teve sequer tempo de desenvolver qualquer ação que te levasse àquela situação. No entanto, quando Allan Kardec fala das causas atuais das aflições, isso aí tem uma conotação um pouquinho diferente, porque as causas atuais são aquelas que nós desenvolvemos nesta encarnação, são os sofrimentos que têm origem nesta encarnação. E a maioria das vezes, ele vai nos dizer, são causas que começam no nosso orgulho, no nosso egoísmo, são sofrimentos que têm por causa o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e que acabam desenvolvendo essas aflições, esses sofrimentos. Então ele vai dar exemplo, ele vai dizer quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Quantas disenções de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade, ser menos dodóizinho, Quantas doenças são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Então aí o sujeito desenvolve lá um problema coronário, e diz, porque na minha encarnação passada, não tem nada a ver com a encarnação passada, não. Tem a ver com o fato de beber muito, comer demais, e isso durante anos. Então, os espíritos estão nos indicando que, sim, você nesse momento está criando aflições e está criando provavelmente consequências para as vidas passadas, porque se nós não cuidamos bem do nosso corpo, significa que nós não merecemos ter um bom na próxima vida. Então, lá ele vai dizer também quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Então o garotinho dá um tapa no rosto da visita e você dá uma risada, ao invés de corrigi-lo. E aí um dia ele parte para a agressão contra os próprios pais, e você diz, mas como, isso é possível? O que aconteceu, meu Deus? Bom, note que nós não fazemos aqui uma crítica, mas um alerta,
porque há uma série de doenças e de problemas e de dificuldades que nós temos que são, na verdade, que têm por causa a nossa própria ação nesta vida, não em outra. Então, Allan Kardec, os espíritos vão dizer a Allan Kardec que remontem, né? Que nós remontemos passo a passo à fonte dos males que nos afligem, e nós veremos que na maioria das vezes nós poderíamos dizer: ah, se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito tal coisa, né? Eu estaria muito melhor, eu não estaria nessa situação. Então, eles vão dizer no final, né? Nós evitaríamos tudo isso se nós trabalhássemos pelo nosso adiantamento moral e intelectual. Nós não viemos, né, para esse mundo a passeio, nós não viemos aqui para passar férias. Quem reencarna, reencarna porque tem compromissos, porque tem que expiar faltas do passado, porque tem que melhorar, porque tem que crescer espiritualmente. E a doutrina espírita é muito precisa nesse aspecto. Aproveitemos cada dia, cada minuto, cada situação de vida. Você está ouvindo agora um vídeo sobre uma reflexão espiritual, mas isso significa aproveitamento do tempo, porque isto te faz refletir sobre um texto das obras básicas, sobre mensagens que nos vieram, né, do mundo superior e sobre as quais nós devemos refletir, pensar, analisar. Nós estamos fazendo isso juntos. Nesse exato momento, você está usando o seu tempo de maneira útil. Há dezenas, né, de sites com conferências, com estudos, de gente extremamente competente que estão nos propiciando, né, com essa maravilha que é a internet, a tecnologia, a oportunidade de ter acesso a livros, a conhecimentos. Então, nós temos que começar e que desenvolver ações, né, nessa vida já, para sermos felizes também nessa vida. E quando os espíritos dizem causas atuais das aflições, eles poderiam também dizer causas atuais da felicidade. A ocupação do nosso tempo de maneira produtiva, boas leituras, estudos, né? Participarmos de modo ativo de um projeto social, da caridade nos centros espíritas, nas igrejas, não importa. Nós temos todo um mundo de atividades a desenvolver que pode nos trazer felicidade e evitar, né, que nós caiamos nessa armadilha das causas atuais das aflições, ou seja, de repetirmos sempre os mesmos comportamentos que nos levam sempre aos mesmos sofrimentos. Nós nascemos e na reencarnação nós esquecemos, né, quem nós fomos, porque o objetivo é exatamente esse, que nós possamos apagar por algum tempo aquele passado, muitas vezes difícil e complicado, e termos a oportunidade de recomeçar, né, uma nova existência. Mas se o passado não está na nossa memória atual, ele está na nossa memória profunda. E aos poucos nós vamos deixando, né, à medida que nós reassumimos a nossa existência, que vamos chegando ali na adolescência, na juventude, as nossas velhas tendências começam a se manifestar, às vezes desde a infância já. Mas é como se aquilo que não está no consciente viesse do nosso inconsciente. E é aí que nós temos que tomar cuidado, porque velhos padrões, velhos erros começam a novamente influenciar a nossa vida atual. Então, é preciso tomar cuidado, porque nós esquecemos, mas não está apagado. E aquilo começa a mandar mensagens para o nosso consciente. Há pessoas que vão agir naturalmente, de modo tranquilo, bom, mas já conquistaram isso. Note, se você reage de maneira agressiva, violenta, egoísta, orgulhosa, isso significa que os velhos padrões estão falando de novo. E que você vai começar a criar de novo motivos de aflição, já nesta vida, e que podem se propagar depois para outras vidas. Então é maravilhoso
né? A doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos dá uma percepção da nossa existência que vai não só desta, mas para aquelas do passado, mas prevendo também as futuras. Então tenhamos o bom senso de refletir, de estudar, de pensar, porque é extremamente interessante, né? Como isso muda a nossa vida, como isso nos faz ver as coisas de um modo muito mais amplo. A nossa reflexão de hoje era essa. Nós esperamos que tenha sido útil, né, para todos nós. Ajudem-nos a divulgar, né, a mensagem, essas reflexões, filiem-se ao canal, partilhem nas redes sociais e recebam, né, o nosso mais carinhoso abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.